Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Mais uma vez, viver. Abra o seu coração, diga isso. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Pai de amor, nessa manhã, essa é a nossa confissão. Nós queremos te amar de uma forma mais concreta, de uma forma mais fiel. Toda a igreja é chamada hoje a responder o nível de amor que nós temos por ti. Acolhe, Senhor, a simplicidade, mas acolhe também, Senhor, o desejo que nós temos de subir de nível, de te amar de uma forma mais concreta. Abençoa o coração de cada um dos irmãos aqui e sopra o teu Espírito Santo sobre nós. Abençoa-nos e guarda-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, hoje nós vivemos num ritmo de vida que tem nos feito reféns de diversas situações, e em algumas delas nós temos percebido que as pessoas têm ficado muito autocentradas. Eu queria que você guardasse essa palavra. Porque a gente fica tão autocentrado? Porque a gente decide fazer as coisas que muitas vezes vão nos dar retorno. Quando a gente fica muito autocentrado, a gente quer cuidar só daquilo que é meu, ou daquilo das pessoas às quais eu escolho cuidar, da minha família. O fato é que quando a gente fica muito autocentrado, as pessoas se afastam. E quando a gente fica muito autocentrado, é como se a gente tivesse uma grande saca furada e a gente corresse numa ambição, querendo encher, querendo tudo para si. E o movimento desesperador de encher e de ter é um movimento em vão. Porque quanto mais esforço você tem para recolher, a saca está furada. Você vai, sem perceber, vendo que tudo vai se esvaindo. Quando a gente fica muito autocentrado, a gente se concentra muito em fazer aquilo que me dá prazer, em fazer aquilo que vai me fazer sentir bem, ou aquilo que eu vou encontrar algum tipo de recompensa. Mas a verdade é que quando a gente fica muito autocentrado, acontecem muitas coisas difíceis e ruins e negativas. Até porque a gente entende que o sentido de ser cristão está fora de nós, não ficarmos autocentrados. O sentido da vida também está em cuidar e ter uma missão para além de nós. E todas as vezes que a gente fica autocentrado demais, a gente começa a adoecer, as coisas começam a não andar, e principalmente a gente afasta até as pessoas. Cuidado para que você não fique cego a tal ponto de que teu cuidado é somente para si. Esse autocentrar-se demais e o tempo inteiro faz inclusive a gente perder aquilo que é sagrado. Você sabe de uma coisa? A Bíblia hoje fala de um personagem que estava muito autocentrado, Pedro, que tinha um amor maravilhoso, aquele que era impetuoso, mas que sempre estava autocentrado, até o momento. E que momento foi esse? O momento então que Pedro consegue fazer a sua travessia. Quero dizer isso para você. O evangelho de hoje tem dois momentos. O
momento em que o ressuscitado consegue passar pela vida cotidiana, o momento da pesca milagrosa, e o segundo momento em que ele fala com os discípulos, especificamente com Pedro. Lembra que Pedro tinha negado 3 vezes, aquela história não tinha sido passado a limpo? Pois bem, numa conversa, Jesus chama Pedro para perto e oferece o pastoreio da igreja. Esses são os 2 momentos do Evangelho. O que a gente então deve entender? Se a gente não tiver Jesus perto da gente, a gente foca muito nos nossos interesses. Então eu quero dizer para você, o fracasso ou o êxito da missão de vida, da missão que a gente assume, não se deve a um simples e mero cuidado, esforço, disciplina humana, não. Mas se deve a ter a presença de Jesus ressuscitado. Guarde isso no seu coração. Isso é a coisa mais importante. E aí, meus amados, o padre quer lembrar uma coisa para cada um dos irmãos. O primeiro ensinamento de hoje, e são 2 apenas, é que Pedro fez a sua passagem. Número 1, Pedro faz uma travessia. Note que João diz assim: quando os discípulos saíram da barca, encontraram na margem Jesus, e lá tinha uma brasa, pães e peixe. Guarda isso na sua memória, porque isso é poderoso. Isso é muito, muito poderoso. Guarde isso. Ou seja, Jesus tinha uma brasa, pães e peixes. Eu queria lembrar para você essa palavra que ficou registrada, foi utilizada somente 2 vezes na Bíblia. Essa brasa significa antraquia. E qual foi o outro momento que essa brasa, esse termo foi usado? Lá quando Pedro traiu Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz que quando Pedro trai Jesus, ele estava num dia muito frio, e ele se juntou com os soldados, e o que acontece? A Bíblia diz que ele se aproxima das brasas, se aproxima da antraquia, e nega Jesus. As pessoas perguntam, mas você não é discípulo? E o que ele diz? Não, eu não sou discípulo. Naquele momento, Pedro estava junto do seu conforto, da antraquia, ou seja, da brasa, do conforto, enquanto Jesus passava pela paixão. E agora, Pedro, voltando da pesca, ele encontra Jesus na antraquia dele, ou seja, Jesus estava lá com a sua brasinha, preparando peixe e pão para dar de alimento. Olha que interessante, a gente precisa guardar no nosso coração. Quando a gente lembra que Pedro negou Jesus por 3 vezes, por conta do seu conforto, por conta de não querer se desprender da sua antraquia, ele não encontra o dedo apontado, a cobrança, mas ele encontra a antraquia do perdão. O que é maravilhoso a gente guardar no nosso coração é, se as pessoas soubessem quanto nosso Deus, Ele está próximo. Olha quanta gente não vem na igreja por conta de condição, por conta de se julgar ruim, por conta da sua sexualidade. As pessoas acham que Deus não vai amar. Sabe de uma coisa, minha gente? Quando a gente escuta isso, Pedro tinha negado 3 vezes, e Jesus na sua antraquia ama muito, e não espera para brigar, não espera para apontar o dedo, mas espera com uma ceia. Sabe, em outras palavras, o que a gente precisa guardar no nosso coração é, Pedro, ele precisou fazer uma travessia, daquele movimento de deixar de ser autocentrado, para poder cuidar das coisas de Deus. Quando Pedro estava lá na sua antraquia, em outras palavras, no seu conforto, ele estava preocupado consigo, mesmo sendo o momento mais importante, que ele tinha mencionado lá num Tabor, Pedro deixou passar. O que eu quero dizer para cada um dos irmãos é que também a gente tem esses momentos, onde a gente corre o risco de ficar só focado na gente, e é aí que está o problema, porque Jesus, Ele nos convida a fazer como Ele fez. A travessia de Pedro foi importante, minha gente, por um motivo. Graças a essa travessia, Jesus conseguiu não encontrar uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que fosse capaz de cuidar dos outros. No segundo momento, a gente vai ver
O momento em que Jesus chama Pedro para dizer: Pedro, você me ama de verdade? O que Jesus queria com isso? Jesus queria, no fundo, dizer: você tem a capacidade de me amar mais do que você ama as outras pessoas? Ou seja, é que Jesus queria um amor primordial, um amor de primado. Ou seja, o chamado de verdade de Pedro é um chamado de amar mais do que a sua antraquia, mais do que as suas prioridades. E aí está o que acontece. Jesus oferece para ele o pastoreio. Mas nós vamos falar do pastoreio depois. O que eu quero que você guarde no coração é o seguinte: quando a gente fala de amor, a gente entende essa palavra. Mas quando a gente pensa essa palavra no original, e o padre vai falar de uma forma simples, você vai entender, existem 3 significados. E é importante que você entenda demais isso. O amor sublime, o amor a Deus, um amor de perfeição, é o amor ágape. O segundo, amor de amizade, amor filia. E o terceiro, o amor de esposos, um amor esponsal, que é o amor eros. Olha, o amor a Deus, sublime, ágape. O amor de amigos, filia. E o terceiro, o amor de esposos, que é o eros. Olhe para o padre. Jesus chama para lavar a roupa Pedro. Jesus não bate, não combate, mas Jesus só quer saber uma coisa: você é capaz de fazer essa travessia? Ele disse: sou. E aí Jesus então pergunta: Pedro, você me ama com esse amor mais sublime, o ágape? E Pedro conquista o coração de Jesus, porque ele diz: não te amo não. Pedro, você me ama com esse amor ágape de sacrifício, amor sublime. Ele diz: Senhor, eu te amo com amor de amigo. Olhe para o padre. Você acha que Jesus ia aceitar esse amor? Jesus aceitou esse amor. Jesus aceitou esse amor. E aí na terceira vez, Jesus não pergunta: Pedro, você me ama com esse amor sublime, de sacrifício, como se fosse o máximo de prioridade, mais do que todos? Jesus não pergunta isso. Na terceira vez, Jesus pergunta, sabe o quê? Pedro, você me ama como a um amigo? E Pedro diz: Senhor, eu fico triste, eu te amo. A Bíblia diz assim: Pedro ficou triste, sabe por quê? Porque ele não conseguia corresponder ao amor de Deus. Em outras palavras, o que Pedro quer dizer é assim: Senhor, eu quero te amar melhor, Senhor, eu quero me esforçar para te amar mais, mas no momento eu te amo como amigo. Jesus acolhe esse amor de Pedro. O que eu quero abençoar o seu coração é que também nós, muitas vezes, somos como Pedro, amamos a Deus, mas não temos a capacidade de corresponder a tanto quanto Ele merece. Hoje Deus nos chama a esse lugar santo para te dizer uma coisa: não se limite a não amar a Deus do ponto que Ele precisa ser amado. Por que Deus fez isso? Deus escolheu e aceitou o amor de Pedro porque ele deixou de ser autocentrado. Ele disse: Senhor, eu escolho abrir mão até mesmo do meu conforto, da minha antraquia, para te amar mais. Olha que bonito. Em outras palavras, o que Jesus acolhe de Pedro, essa necessidade de vontade que ele tinha de mudar. E aí talvez hoje você e o padre, talvez nós sejamos como Pedro, não tenhamos ainda o amor de perfeição, não tenhamos ainda o amor sacrificial, mas você pode dizer: Senhor, eu quero amar ainda mais, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, Jesus dá a Pedro, e somente a Pedro, uma capacidade de pastorear. Somente Pedro seria capaz de sair da sua antraquia para assumir o poimaio, que é o pastoreio. Bom, essa é uma outra palavra que só foram usadas 2 vezes na Bíblia. Poimaio é aquela de João, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor. E aí de repente os estudiosos ficam confusos, porque essa palavra é usada também agora para Pedro. E aí os estudiosos perguntam: bem, mas qual dos dois é o pastor? E a resposta é: ambos. Algo poderoso acontece aqui, queridos, porque não tem um Pedro 100%. Pedro não era o que mais amava a Jesus, a Bíblia diz isso, mas Pedro era aquele que era capaz de não ficar
na sua antraquia, autocentrado, e ele fez a travessia. Eu não sei se você está entendendo onde Deus quer chegar. Talvez hoje a palavra tenha chegado ao seu coração e dito até quando você vai ficar na sua brasinha, no seu conforto. Até quando você vai esperar para precisar fazer de fato essa travessia. O pastoreio que Pedro recebe não é porque ele amava mais a Deus, não era porque ele era perfeito, mas é porque ele era capaz de não ficar autocentrado em si mesmo. Eu quero abençoar o seu coração no dia de hoje, para que a gente seja capaz de entender que quando Deus pede algo para a gente, é o melhor. Não foi assim? Eles tinham pescado a noite inteira. Eles tinham pescado a noite inteira. E Jesus disse assim, olha, uma pessoa desconhecida, que era Jesus, lança para lá. E eles obedecem. A obediência precede o milagre. O que é mais bonito de tudo ainda, sabe o que é? É que João foi o primeiro a reconhecer Jesus. Por que esse sinal é importante para mim e para você? Para você que está em casa. Por um único motivo. Quem muito ama Deus, consegue enxergá-lo onde as pessoas não enxergam. A gente muitas vezes está centrado demais na opinião de A, de B e de C. Olha, cuide de amar mais a Deus. Porque enquanto todo mundo pensava que era o fantasma, João olhou e viu, é o Senhor. João, discípulo amado, foi o primeiro que proclamou, é o Senhor. Sabe o que nós aprendemos com isso? Quanto mais a gente aprende a amar a Deus, mais a gente consegue enxergar Jesus nas coisas que acontecem no dia a dia. Quanto mais a gente ama Deus, a gente faz como Pedro fez, porque todos nós caímos. E Pedro negou 3 vezes. E ele não ficou com aquilo para si, mas ele disse, porque eu amo Jesus, eu vou fazer a minha travessia. Eu abençoo o seu coração, para que a gente possa sair daqui hoje dizendo, Senhor, eu te amo, mas eu quero te amar mais. Você entende que Jesus quer que a gente o ame ainda mais. E a gente muitas vezes está respondendo como Pedro, eu te amo, mas eu preciso ser melhor. Nós vamos terminar esse momento abençoando o seu coração, abençoando a sua mente. Cada um de nós pode fechar nesse momento os seus olhos. E a gente termina cantando esse refrão, cantando essa oração. Que assim como Pedro nós podemos dizer e nós podemos fazer. Eu quero amar Jesus. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,